Oi, hoje eu quero falar para você sobre convite de casamento minimalista. Eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com papelaria e identidade visual, e quero te falar um pouquinho mais sobre o convite minimalista para você ver se encaixa para sua proposta de casamento. Bom, gente, o que é o convite de casamento minimalista? Quando a gente fala em minimalismo, às vezes a gente pensa que é uma coisa sem graça, né? Mas não é. O minimalismo é super elegante, super lindo. Eu gosto muito de trabalhar. E no design, como eu sempre falo aqui nos vídeos, a gente sabe que menos é mais. Então, automaticamente, o que é minimalista fica muito mais elegante. Então, eu vou trazer algumas informações sobre o que é o minimalismo no convite de casamento e alguns exemplos para você ver se encaixa na sua proposta de casamento e na sua identidade. Bom, é muito importante entender que normalmente o casal, quando quer um convite de casamento minimalista, ele já sabe que quer aquilo, tá? Normalmente não é uma coisa que ele cai e de repente ele queria romântico, não, eu quero minimalista. A pessoa já sabe, são referências normalmente que já trazem do Pinterest, tem muita referência minimalista na gringa, então isso é uma coisa também que a gente consegue entender quando tem muita referência nessa pegada, a gente já sabe que é um casal mais minimalista. Normalmente esse minimalismo ele sai, né, ele extrapola da identidade visual e do que é para o convite, para a identidade, para o save the date e vai para a parte de decoração e para a parte do dia também. Então a gente consegue perceber que muitas vezes as decorações, os estilos de casamento de casais minimalistas não são aquelas decorações super suntuosas, com muita flor. São decorações também mais minimalistas, com menos cor, de repente ali um branquinho, o tom da natureza, se for um casamento de dia, né? Um verde, branco, uma coisa mais minimal mesmo. Então isso é muito evidente na personalidade dos noivos. Então é por isso que é legal a gente trazer isso para a identidade visual, porque vai realmente retratar ali para toda a decoração, para todo o estilo do casamento vai ser esse guia. Tem um projeto muito especial que a gente fez aqui há alguns anos, da Yasmin e do Vinícius. Eles são, para mim, a definição de projeto minimalista, de casal minimalista e elegante. A gente consegue ver claramente como que a linha do traçado do minimalismo foi desde a parte do save the date do convite até os itens do dia e principalmente a decoração. Eles casaram durante o dia numa fazenda, então já tinha ali a natureza em volta, né? Mas toda a decoração ela foi baseada em tons terrosos, né? Ali os tons de palha e tudo mais, branco, verde, alguns detalhes ali em um terroso que puxa mais pro laranja, mas bastante disso. E a gente conseguiu ver muito claramente isso retratado no convite na identidade visual. Você consegue perceber que um convite de casamento minimalista, ele não tem muito texto, ele não tem muita informação, ele não ocupa muito a parte do convite, então assim, tem bastante respiro de borda, não tem muita técnica envolvida, então não tem hot stamping, serigrafia, relevo seco e o envelope estampado. Você consegue ver que nesse projeto específico, que é um que me marcou muito, a gente trabalhou com uma técnica de impressão no convite, que foi o letterpress. Então ele por si só já fala, né, sozinho, ele realmente traz essa personalidade, esse minimalismo, porque tem um relevo, mas é um relevo super elegante e uma cor, então a gente não trabalhou com várias cores no convite de casamento. O fechamento do convite foi num envelope vegetal que traz muita leveza, é muito minimalista, com um lacre de cera em branco. Então assim, a gente trabalhou com o convite num off branco, o envelope no vegetal e novamente o lacre em branco. Então a gente consegue perceber que essa escolha de poucas cores, poucas técnicas, não muitos materiais variados, com muita textura e tudo mais, traz esse minimalismo para a proposta deles. A própria escolha de retratar a fazenda, né, que eles queriam retratar a fazenda, não foi através de uma aquarela com cor, foi através de um desenho com linhas. Então esse desenho com linhas também mostra esse minimalismo, é uma coisa bem delicada, bem clean. A escolha do texto do convite, eles não trabalham nem com o Yasmin e Vinícius, eles trabalharam com mais, eles pediram pra gente trabalhar com mais. Então assim, tem uma fonte desenhada com mais e o resto da fonte menorzinha, mais sequinha. Então a gente consegue perceber que é através desses detalhes que o minimalismo fica evidente. A gente consegue inclusive trazer o minimalismo para o que eu falei da decoração. Você pode perceber que os itens de papelaria, a decoração do casamento deles, não foi uma decoração com muita cor, com muita informação, trabalhou muito com a natureza já existente, trabalhou bastante com tonalidades próximas, então assim, a telha ali, o tom de palha, o branco, o off-white, trabalhou bastante com isso, e isso realmente traduz a personalidade deles. Por isso que a gente gosta de dizer que o convite de casamento minimalista, ele tem muita personalidade. Às vezes as pessoas pensam que minimalismo, pouco, vai ficar sem graça, vai faltar alguma coisa, muito pelo contrário, ele mostra ainda mais personalidade do que outros tipos de convite. Então é bastante legal da gente trabalhar com isso. No minimalismo, a gente não indica de você trabalhar com vários tipos de fonte. Você pode trabalhar no máximo com 2 tipos de fonte. A gente não indica que você use muito texto, então o texto é bem sequinho, é evitar nome dos pais, evitar frase superior, evitar trabalhar com data por extenso. Quanto menos informação,
mais minimalista ele vai ficar. E essas mesmas dicas, elas vazam para a parte do dia. Então, assim, você não pode, por exemplo, ter uma lágrima de alegria que vai ter muita informação escrita, ou então um menu que vai ter muita informação escrita só na frente. Essa divisão, essa leveza, ela vai levando para os textos do dia também. Inclusive para a escolha dos materiais que você vai trabalhar. No caso da Yasmin, a gente optou pela lágrima de alegria num envelopinho de papel vegetal, para ficar mais leve ainda. Então, essa leveza, ela é tanto na escolha do design, do layout, quanto na escolha dos materiais. Isso é muito legal. E, é claro, o convite de casamento minimalista também pode andar um pouquinho mais pro lado do mais moderno. Por que não? A gente já trabalhou com convites mais modernos, que eram bem minimalistas, com cortes diferentes. Então, você consegue perceber esse minimalismo, inclusive no corte do convite. Um convite que vai ser um pouco menor, com corte diferenciado, é super minimalista. A gente consegue ver bastante esse tipo de referência no Pinterest, na gringa, e trazer isso com personalidade para os noivos que optam por essa pegada mais minimalista por aqui. Já sabe, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa seu like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Eu acho que a principal dica do minimalismo é o que eu sempre falo aqui em todos os vídeos, que é menos é mais. Se você vai optar por um fechamento do convite minimalista, não opte por uma cordinha com tag. Opte, de repente, por um imã ou um lacre de cera e a caligrafia no verso. Isso vai dar mais uma leveza para o seu envelope fechado. Se você quer um casamento minimalista, um convite de casamento minimalista, não opte por um envelope estampado. Opte por um envelope mais liso. Pode ser num papel vegetal que traz essa leveza. Pode ser num papel que tenha menos textura. A parte interna do seu convite é muito importante que você saiba que menos texto vai deixar ele mais minimalista. Então tenta fazer um corte de texto para ele ficar bem sequinho, bastante margem. Isso é uma coisa que a gente dá essa dica para todos os convites de casamento, né? A gente vê muitas conviterias trabalhando com praticamente a margem final do convite para o texto muito esticado, muito na margem, muita informação junta. Quanto mais coisa assim tiver, mais confusão mental isso causa no convidado e menos minimalista e elegante ele fica. Então, mais borda, mais respiro, trabalhar com menos técnicas diferentes. Então, assim, optar de repente só pelo letterpress, só pela serigrafia. Se você quiser só um detalhezinho em relevo seco, pode encaixar, mas não trabalharia com hot stamp nos nomes, porque já sai um pouco desse minimal. Então, esses detalhes, né, essa construção que você vai ter com a pessoa que você contratar para a identidade visual, é muito importante para que o resultado final fique exatamente aquele que você estava imaginando, porque o convite físico, ele já tem aquela presença, ele já tem aquela textura do convite físico. Então, você não precisa incrementar com muitas técnicas diferentes para perder esse minimalismo que você está buscando. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve no nosso canal e deixa seu like para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E se você tiver qualquer dúvida, aqui na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Me manda uma mensagem ou deixa um comentário que vai ser um prazer te responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!